Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que tem um exemplar da Bíblia, por gentileza, levante ela acima para eu ver. Este é o livro sagrado. Glória a Deus. Localize, por gentileza, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. E enquanto você busca o texto para a nossa leitura, eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar cultuando junto com vocês, sentindo a presença do Espírito Santo, que já é uma verdade em nosso meio. Deus seja muitíssimo louvado pela vida do vosso pastor Jonas Duarte. Prazer conhecê-lo, poder estar contigo. Que Deus continue abençoando o Senhor, sua família, seu ministério. Trago saudações do ministério em Curitiba, pelo nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, meu co-pastor, pastor Márcio Vinícius. Obrigado, pastor. A saudação é extensiva à sua digníssima esposa, a irmã Mariana Duarte. Isso, Deus seja louvado. Meu amigo, pastor Romário Rockfield, que bênção. Vocês estão bem representados no Brasil através deste servo do Senhor. Muito obrigado pelas considerações de sempre. Que Deus continue abençoando e honrando a tua vida, tá, amigão? Deus seja louvado. Saudações sejam extensivas a todos os obreiros e toda a membresia desta igreja. Eu sou o alvo de muitos milagres da parte de Deus. Dentre tantos, eu destaco o milagre do matrimônio. Não foi fácil, mas eu casei porque Deus faz coisas milagrosas. Cadê os solteiros aqui? Levante as mãos. Deixa a mão levantada. Porque se eu casei, tu também casarás. Ainda que seja um dia antes do arrebatamento da igreja, o milagre acontece na tua vida também. Olha só, eu ouvi um amém bem alto. Isso aí é desespero. Mas Deus vai conceder o milagre para a tua vida. Minha esposa, a irmã Jeane, não pôde estar comigo hoje devido ao serviço, mas em uma outra oportunidade ela estará com a gente. Mas ela deixou saudações a todos os irmãos, quanto recebe a saudação da minha esposa. Diga amém. Que maravilha. Capítulo 6, versículo 1. Quantos encontraram, diga cantando: eu encontrei. Contralto, soprano, terror, não, é tenor, né? Está escrito assim. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Diga comigo, Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Tome o seu assento, me presta um pouco da sua atenção. Prometo ser breve dentro do horário que me passaram, mas objetivo naquilo que Deus tem colocado em meu coração. Nós lemos um dos mais fascinantes episódios do Evangelho de Jesus Cristo. É verdade que você já sabe que esse texto fala a respeito de um dos maiores milagres realizados por Jesus no Novo Testamento. Fala a respeito do primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Nessa feita, Jesus ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma grande multidão. E a multidão era de forma muito numerosa. Conforme a narrativa de João, quando Jesus pediu para os discípulos mandar os homens se assentar, João diz que quase 5.000 homens se assentaram. Marcos faz a mesma narrativa dizendo que quase 5.000 homens se assentaram sobre a relva. Mateus é mais específico em dizer que os homens que se assentaram foram quase 5.000, fora mulheres e crianças. Nessa multidão existia aproximadamente 15.000 pessoas.
que ficaram famintas, necessitadas de pão para se alimentar. O milagre é extraordinário e vale a pena a gente destacar, porque os discípulos procuram dentre a multidão quem havia trazido alimento para unir todos eles e compartilhar um com o outro, até que todos desses aproximadamente 15.000 pessoas se alimentassem e estivessem satisfeitos. Mas por incrível que pareça, no meio dessa multidão, só existia um rapaz que tinha trazido em seu cesto, para o seu lanche, 5 pães e 2 peixinhos. E isto causa um espanto até no André, o irmão de Simão Pedro, que localiza este rapaz, leva até Jesus e diz: Senhor, dentre a multidão, nós só conseguimos encontrar este rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Não é porque André era incrédulo, ateu, cético, é porque ele estava usando a sua razão, e na condição de ser humano, realmente, André estava certo. Não havia possibilidade de uma multidão se alimentar apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Até porque 5 pães não dá para alimentar 5 pessoas direito. Eu conheço gente que gosta de comer e comer bem, que come 5 pães sozinhos, ainda mais se tiver atum como recheio. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele pega esses 5 pães, ele parte. Daquilo que ele parte, ele reparte e coloca nas mãos dos discípulos, que pega aquilo que está repartido e reparte em pequenos pedaços e coloca dentro dos cestos e pede para os discípulos distribuir para a multidão. A multidão recebe esses pães que estão dentro dos cestos, se alimentam desses pães. Jesus, depois de um tempo, chega para os discípulos e diz: pegue os cestos, vai no meio da multidão e recolha os pedaços dos pães que sobejaram. Ou seja, eles comeram até se fartar e ainda sobrou pedaços de pães. Obedecer Jesus neste momento se torna difícil, porque os discípulos viram que foram apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas eles eram crentes. Pega o cesto e vai no meio da multidão, e por incrível que pareça, havia sobrado 12 cestos dos pedaços de pães que aquele povo comeu até se fartar, até enjoar. 12 cestos cheios de pedaços dos 5 pães e 2 peixinhos. 2 tipos de gente acredita nisso: doido e crente. E eu sou crente, glorifica o meu Jesus, porque ele faz coisas milagrosas, extraordinárias, absolutamente mais do que pedimos e pensamos. Se Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, consegue alimentar uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas, o que é que ele pode fazer com esse problema seu em um estalar de dedos? O que é que ele pode fazer com essa necessidade sua, apenas com uma ordem liberada no céu? E eu quero acreditar que enquanto eu prego e você cultua, enquanto nós cultuamos juntos, está havendo uma ordem de Deus a teu respeito. E ainda nesse ano, antes do apagar das luzes de 2020, milagres acontecerão na tua vida, surpreenderá a sua casa, a sua família e parentela, e tu dirás, semelhante à multidão e os discípulos: há um Deus, um profeta entre nós, que tem poder para multiplicar pães e peixes, que tem poder para fazer coisas milagrosas. É verdade que o personagem principal do texto é Jesus, não só do texto, mas de todo o Evangelho e de toda a Bíblia Sagrada. Mas quem é Jesus? Jesus aqui é um ser divino que habita em um corpo humano. Apesar de habitar em um corpo humano, a sua natureza é divina. E na condição de ser divino,
Ele está acima de tudo, está acima de todas as coisas. Na condição de ser divino, ele não se cansa, ele não se fadiga, ele não sofre de exaustão. Na condição de ser divino, ele carrega sobre si todos os atributos positivos, dos quais eu destaco os 3 mais conhecidos. Onisciência, ele sabe de todas as coisas. Onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, ele tem todo o poder. Na condição de ser divino, ele não necessita de nada. Ao contrário, ele supre as necessidades dos necessitados. Mas na condição de ser humano, o seu corpo tem limitações como qualquer outro corpo humano. O seu corpo se cansa, se fadiga, sofre de exaustão, então ele necessita em algum momento repousar e descansar. O seu corpo precisa de água porque ele fica sedento e precisa saciar a sua sede. Ele também tem necessidade de se alimentar para matar a sua fome. E o Evangelho, em muitas narrativas, vai falar a respeito desta humanidade de Jesus. O Evangelho, em alguns textos, vai falar a respeito das limitações do corpo de Jesus. Certo dia, ele está em uma região por nome de Samaria. Estando em Samaria, ele percebe que o corpo está sedento e precisa de água para saciar a sua sede. Por este motivo e por um propósito maior, que era de evangelizar uma mulher, ele vai até um poço, chamado de Poço de Jacó. Chegando no poço, ele não tem utensílios necessários para apanhar água. Por este motivo, ele espera alguém chegar. No horário de meio-dia, costumeiramente, existia uma mulher samaritana, que costumava apanhar água daquele poço. Ao chegar, Jesus rompe as barreiras das rixas entre judeus e samaritanos, rompe também a barreira cultural em que um homem não podia se comunicar com uma mulher em público, sendo Jesus rabi, e se fosse casado, ele não poderia nem se comunicar em público com a sua própria esposa. Mas Jesus rompe essas barreiras, dizendo: mulher, dá-me de beber. Ela acha estranho essa atitude e questiona: como é que pode o Senhor, sendo um homem judeu, pede água a mim, que sou mulher e sou samaritana? Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo água, dessa água aí que eu vou tomar, qualquer um que tomar dela vai voltar a ter sede, mas da água que eu tenho a te dar, quem tomar dela jamais voltará a ter sede, porque fluirá em seu interior como os rios de águas vivas. Como ser humano, ele precisa de água para matar a sua sede, mas como ser divino, ele é a água da vida que sacia a sede da alma humana. Como ser humano, ele está passando por uma figueira, juntamente com os seus discípulos, depois de andar muitos e muitos quilômetros a pé, pregando o evangelho, anunciando o reino. Eles estão famintos. A figueira está cheia de folhas, demonstrando ter aparências. Jesus olha para ela e percebe que ela não tem nenhum fruto. A fome de Jesus foi tanta que, ao perceber que a figueira não tinha nenhum fruto, foi como uma frustração. Ele olhou para ela e disse: que jamais alguém coma fruto de ti. E daquele momento em diante, aquela figueira ficou totalmente murcha e seca. É claro que Jesus não amaldiçoou aquela figueira simplesmente porque ela não tinha fruto para ele se alimentar. Ele amaldiçoa com um propósito maior, que nós podemos até tirar uma mensagem. Ela tinha muitas folhas e não tinha fruto. Ela tinha aparência e não tinha fruto, porque não adianta ter muita folha e não ter fruto. Não adianta ser cheio de aparência e não ter fruto. Mas Jesus estava faminto, queria figo, e ela não produziu figo para Jesus, e Jesus amaldiçoou, porque como ser humano, ele precisa de alimento, ele precisa de pão para matar a sua fome,
mas como ser divino ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem se alimenta desse pão, essa alma nunca mais voltará a ter fome. Jesus, na condição de ser humano, em Lucas, no capítulo de número 8, vai falar a respeito de inúmeras viagens missionárias naquele dia, pregando o evangelho, anunciando o reino, proclamando o ano aceitável ao Senhor. Mas, mesmo depois de curar muitos enfermos, sarar muitos doentes, libertar muitos oprimidos, dar paz aos perturbados, alegria aos entristecidos, ele quer terminar aquele dia efetuando mais uma missão. Ele precisa ir a uma cidade por nome de Gadara, porque lá em Gadara existe um homem, pastor Jonas, que perdeu a sua dignidade, perdeu a sua identidade. Ele é conhecido como endemoniado gadareno, e Jesus precisa ir em Gadara para libertar aquele homem das forças demoníacas e fazer dele um missionário e um ganhador de almas. Ele entra na embarcação, cansado, exausto, vai para a polpa do barco, e o texto em Lucas, no capítulo 8, versículo de número 22, a seguir vai dizer: e navegando os discípulos, Jesus adormeceu. É interessante esta palavra adormeceu, ou adormecer. Se buscar em todas as traduções e até dentro do original, vai dizer que Jesus adormeceu. Não diz que ele dormiu, diz que ele adormeceu. Porque dormir é diferente de adormecer, adormecer é diferente de dormir. Quando eu quero dormir, eu deixo de fazer o que estou fazendo, busco um lugar aconchegante para que eu possa reclinar a cabeça. Mas quando eu adormeço, eu sou tomado pela sonolência, mesmo fazendo o que eu estou a fazer. Jesus poderia não querer dormir, mas ele estava tão exausto, o seu corpo estava tão fadigado, que ele é tomado pela sonolência e adormece. E o seu adormecer foi tão profundo, que a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade de vento na embarcação. Tempestade de vento, vento forte, vento impetuoso. E quando o vento sopra forte de forma impetuosa, ele faz barulho. Mas a Bíblia não diz que com o barulho do vento, Jesus despertou, para tu ver o tanto que ele estava exausto como ser humano e o tanto que ele adormeceu. Com o vento forte, com o vento impetuoso, qualquer água, seja em lago, seja em mar, seja em rio, elas ficam agitadas, e as águas agitadas chacoalham a embarcação. Mas a Bíblia também não diz que com o chacoalhar da embarcação, Jesus ele desperta. A embarcação está chacoalhando, águas estão entrando dentro da embarcação. Os discípulos entram em desespero e começam a gritar: nós vamos naufragar, nós vamos morrer. Alguém já pega alguns utensílios e começa a tirar a água de dentro da embarcação e a gritar: nós vamos perecer. O texto no original vai dizer que alguns dos discípulos lembram-se que Jesus estava na embarcação, corre até ele, o agarra, o chacoalha e começa a gritar de forma desesperada: mestre, mestre, desperta-te, não te importa que pereçamos. Jesus, na condição de ser humano, desperta, mas na condição de ser divino, estava atento há muito tempo. Como ser humano, ele estende as suas mãos, mas é como ser divino que ele grita dizendo: água, vento. E eu não sei se águas e ventos têm ouvidos para ouvir, mas a certeza que eu tenho é que nesse dia toda a natureza ouviu a voz do seu Criador. Porque quando ele disse: aquieta-te, acalma-te, tudo se aquietou e houve-se uma grande bonança. Os discípulos ficam espantados e começam a questionar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe ouvem e lhe obedecem?
Eles não sabiam, mas por trás daquele homem de carne e osso existia o próprio Deus encarnado, que criou os céus e a terra apenas com o poder da sua palavra. E eu dei essa volta toda apenas para lhes dizer o porquê Jesus estava em Tiberíades. Tiberíades é uma região retirada de todas as cidades, povoados e aldeias. Tiberíades é um lugar deserto. E Jesus vai para Tiberíades não para atender mais um endemoniado e libertá-lo. Jesus vai para Tiberíades não para curar mais um enfermo ou sarar um doente. Jesus vai para Tiberíades não para operar mais um milagre. Ele vai para Tiberíades porque ele sabe dessa sua limitação humana e ele percebe que é momento de descanso. Ele vai para Tiberíades buscar o restabelecer do seu físico e também da sua saúde mental. Era um momento de folga e de retiro de Jesus com os seus discípulos. Se vocês leem o contexto do capítulo de número 6, vocês vão perceber que os discípulos também estavam exaustos, cansados, porque antes de Jesus comissionar os 70 de 2 em 2, ele comissiona os 12 de 2 em 2 e delega sobre eles poder e autoridade contra toda obra do mal. Os discípulos retornam dessa viagem missionária cansados, exaustos, fadigados, porém empolgados. E agora que vocês vão lembrar, porque quando Jesus sobe na montanha de Tiberíades, os discípulos, em vez de descansar, tomados por uma empolgação, queria contar para Jesus o que aconteceu na viagem missionária. É aqui que Jesus os repreende, quando eles começam a dizer: Senhor, quando nós fizemos uso do seu nome, nós expulsamos demônios, nós expelimos enfermidades, nós fizemos milagres através das nossas mãos. Jesus olha para eles e diz: por que vocês se alegram com isto? Por que vocês se alegram em saber que vocês conseguem expulsar demônios? Por que vocês se alegram em saber que vocês conseguem expulsar enfermidades? Por que vocês se alegram em saber que vocês conseguem fazer alguma coisa? A alegria de vocês não tem que estar nessas coisas. A alegria de vocês tem que estar em saber que o vosso nome fora escrito no livro da vida, e isso vos basta. Eles entendem que Jesus não está ali para conversa. Jesus está ali, pastor Mário, para descansar. Por isso eles reclinam para dormir. E quando eles estão dormindo, pode ser ouvido a longa distância o barulho desta multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, que descobriu a localização geográfica de Jesus e estava indo ao seu encontro. E os discípulos que outrora não queriam dormir, agora não queriam acordar, porque é nesse contexto que eles correm até Jesus e dizem: Senhor, nos dê autorização para dispensarmos essa multidão, nos dê autorização para mandar esta gente embora. Mas Jesus não dá autorização alguma. Jesus permite que a multidão venha ao seu encontro e dá toda a atenção para aquela multidão. Uma pergunta para a nossa meditação: ser humano se cansa, se fadiga, sofre de exaustão, logo merece o seu momento de descanso e de repouso. Jesus poderia muito bem dizer para os discípulos: vai lá, dispensa a multidão e diga para eles que depois nós vamos de cidade em cidade, aldeia em aldeia, atendê-los em suas necessidades. Mas agora é o nosso momento e eu preciso descansar. Porque em vez de Jesus tirar o seu momento de descanso, ele permitiu que a multidão viesse ao seu encontro e deu atenção para eles. Porque Jesus sabia que no meio daquela multidão existia gente enferma, gente doente. No meio daquela multidão existia gente perturbada, gente desesperançosa. Jesus sabia que no meio daquela multidão existia gente angustiada, entristecida, famílias em declínio, casamentos à beira de uma destruição. Jesus sabia que no meio daquela multidão existia gente com sintomas depressivos e pessoas pensando no suicídio. Jesus sabia que no meio daquela multidão existia gente desesperada.
Existia gente necessitada que estava indo ao seu encontro como a última esperança e como a última porta de escape. Jesus sabia que no meio daquela multidão existia gente com necessidades, e as suas necessidades só poderiam serem supridas através de uma intervenção divina. E Jesus dá atenção para aquela multidão pelo simples motivo dele se importar com os necessitados. Se você lê o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, você vai ver que inúmeras vezes pessoas necessitadas foram ao encontro de Jesus, mas ele sempre se importou e nunca despediu um necessitado sem antes suprir as suas necessidades, porque ele sempre se importou com os necessitados. A Bíblia vai falar a respeito de um homem leproso que tinha que estar distante de tudo e de todos, alguém que era desprezado e rejeitado pela sociedade, até porque ver ele não era a das mais agradáveis vistas. Era um homem que perdia com o tempo a sua orelha, os seus olhos ficavam cheios de chagas, o seu corpo ficava cheio de feridas, e os seus odores dava para sentir a alguns metros de distância. Um homem desprezado pela sua própria família, rejeitado pela própria parentela. Percebe-se que Jesus está em Cafarnaum. Ele rompe todas as barreiras do preconceito, das rejeição e dos desprezos. Chega até Jesus, se prostra diante dele e diz: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Jesus olha para aquele homem e diz: eu quero, eu me importo, seja limpo. E o homem é limpo e purificado na mesma hora. A Bíblia fala a respeito de um homem por nome Bartimeu, que ganhou de presente uma capa que lhe concedia o direito de ficar à beira da estrada, pedindo esmola, para que assim ele tivesse o seu sustento. Esse homem, por não ter a sua visão física, era desprezado, rejeitado por tudo e por todos, e ele está à beira do caminho, e um certo dia, Jesus está indo em direção a Jericó, e junto com Jesus está indo uma multidão, e essa multidão entoava um cântico constantemente dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas o cego Bartimeu, ao ouvir este cântico, ele reconhece a identidade de Jesus e entoa um clamor diferente do cântico da multidão, dizendo: Jesus, eu sei de quem o Senhor é filho, e eu sei em qual trono o Senhor vai se assentar. O Senhor é filho de Davi, então por favor, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão pedia para ele se calar, então ele gritava mais alto: eu sei a sua verdadeira identidade, o Senhor é o filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus o ouve, manda chamá-lo. Chega o cego diante de Jesus, e Jesus o questiona: o que queres que eu te faça? Eu me importo com você, eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. A Bíblia fala a respeito de uma mulher que há 12 anos sofre de um flagelo, uma hemorragia, um fluxo de sangue. Ela gastou todo o seu dinheiro tentando um medicamento para esta doença, para este mal, mas as coisas só pioravam. Uma mulher que já estava sentenciada à morte, uma mulher que já estava sentenciada à infelicidade, só que ela ouve falar de Jesus, e mesmo sofrendo preconceito, sofrendo o risco de ser apedrejada em meio à multidão, ela rompe toda a multidão, toca nas vestes de Jesus, e Jesus começa a questionar: quem me tocou? Alguém me tocou. E os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Jesus diz: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Na mesma hora, aquela mulher, temendo e tremendo, se aproxima de Jesus, fala toda a verdade. Ele olha para ela e diz: eu me importo, não libero a cura porque você já foi curada, mas eu libero a salvação. Vá,
a tua fé te salvou. A Bíblia fala a respeito da mulher conhecida como mulher pecadora, que foi apanhada em um ato de adultério. Os homens com seus algozes e pedras na mãos estavam já no jeito e preparados para apedrejá-las em praça pública. Mas eles chegam adiante de Jesus e diz: Senhor, conforme a lei de Moisés, esta mulher deveria ser apedrejada agora, imediatamente, porque foi apanhada em um ato de adultério. E o Senhor o que diz? Jesus se prostra na areia, começa a escrever, olha para aqueles homens com sangue nos olhos, com pedras nas mãos, dispostos a apedrejá-la, e diz para eles: qual dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles começaram a fazer o exame de si mesmo e perceberam que todos eles em algum momento da vida já tinham cometido algum tipo de pecado. Então eles foram largando as pedras, largando o ambiente. Jesus se levanta, se aproxima da mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena e eu me importo com você. Vá e não peques mais. Jesus está na cruz. Lá na cruz tem dois ladrões, um à sua esquerda e um outro à sua direita. O ladrão da esquerda começa a blasfemar, dizendo: tu não és o Filho de Deus e não tem poder até para ressuscitar mortos. Salva-te a ti e salva a nós também. O ladrão da direita é tomado pelo Espírito Santo e por um espírito de arrependimento, de temor, olha para Jesus e diz: Senhor, nós estamos aqui porque merecemos, mas o Senhor, eu acredito que és um homem inocente, e eu acredito que o Senhor é Senhor e é Rei. Então deixa eu te fazer um pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus se esforça lá na cruz, olha para aquele homem à sua direita e diz: eu me importo, ainda hoje estarás comigo lá no paraíso. Jesus, ele se importa a ponto de, quando as pessoas necessitadas não irem ao seu encontro, ele saía pelas ruas de Jerusalém com as mãos abertas, com os braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, o nosso Deus, ele sempre se importou com a humanidade necessitada, porque o próprio Jesus Cristo disse, e João no capítulo 3, o versículo de número 16, escreveu dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glórias a Deus! Olha aqui para mim, eu dei esses diversos respaldos bíblicos apenas para dizer para alguém que me ouve: existe um Deus lá no céu, que ele criou os céus e a terra apenas com o poder da sua palavra. Ele é ilimitado, ele é soberano, ele é um ser supremo, ele está acima de tudo e todas as coisas, ele é detentor de todo o poder, ele governa céus e terra. Na verdade, este Deus, ele sabe quantos litros de águas os oceanos têm. Esse Deus sabe quantas estrelas há nos céus e chama cada uma pelo seu nome. Esse Deus sabe quantos fios de cabelo a humanidade tem. Esse Deus ouve todas as orações que a humanidade faz e não confunde nenhuma voz. Esse Deus, ele é tão importante, mas ele olha para a terra e se importa com você. Com você. Com você. Eu dei essa volta para dizer para alguém que existe um ser extraordinário que se importa com você.
Eu não estou dizendo que Deus se importa com o que você necessita, porque Ele não se importa com as coisas. O importante para Deus não são as coisas. O importante para Deus não é o que você tem. Deus, Ele não se importa com o carro que você anda, com a roupa que você veste, com a casa que você vive. Ele não se importa com o seu sobrenome. Ele não se importa com a sua classe social. Ele não se importa com as roupas de marcas que você tem. Ele não se importa com o que você possui. Ele se importa com a sua alma. Em um tempo em que nós estamos invertendo as coisas, em um tempo de inversão de valores, aonde uma sociedade está coisificando as pessoas e personificando as coisas, Deus está olhando para a humanidade e está dizendo: eu me importo é com as pessoas e não com as coisas. Mas por causa das pessoas, Ele supre as necessidades com as coisas. Ele se importa com você. Ele se importa com a tua alma. Ele se importa com o ser humano que há aí em você. Ele se importa com o grito do socorro da sua alma. Ele se importa com o gemido silencioso do seu coração. Ele se importa com o ser humano que eu estou olhando aqui. E aparentemente está tudo bem com você, porque eu contemplo o seu estereótipo, eu contemplo a sua máscara, não esta visível de pano, eu contemplo a sua máscara, aquela invisível que você já usava antes dessa de pano, para ocultar de fato a vida que você vive. Porque eu estou falando com pessoas aqui que aparentemente está tudo bem com você. Quando você chegou aqui, fizeram aquela saudação cordial: paz do Senhor, tudo bem? E você disse: está bem. Mas na mesma hora a sua alma gritou: mentira, porque as coisas estão mal. Pessoas que estampam um sorriso no rosto para ocultar as lágrimas do coração. Pessoas que demonstram que querem viver, mas gritam constantemente no quarto escuro pela morte. Pessoas que estão cheias de problemas, situações mal resolvidas. Pessoas que se sentem desprezadas, rejeitadas, desamparadas, inúteis. Pessoas incompreendidas. Pessoas que já tentou desabafar inúmeras vezes, mas nós estamos vivendo em um tempo de tanta insensibilidade, que ninguém se importa com ninguém, ninguém está disposto a parar para atender ninguém, que ninguém conseguiu ouvir o seu grito de socorro e o seu pedido de ajuda. Você já até postou nas suas redes sociais aqueles textos gigantes que você se simpatizou e se identificou, buscando uma palavra amiga, mas te disseram: isso é só vitimismo de alguém que faz parte de uma geração mimimizenta e Nutella. Porque as pessoas estão tão insensíveis que elas não entendem que não existem dores rasas e não existem dores profundas, existem dores. Aquilo que em mim é uma ferida no meu dedo, pode ser em você o decepar do seu dedo. Pessoas que estão passando por inúmeros problemas, vida espiritual, emocional, sentimental. Pessoas que são rejeitadas e desprezadas por cônjuge, familiares, parentelas. Ninguém busca compreender e entender o que se passa aí em você. Mas existe um Deus que Ele olha para a sua dor e Ele não a julga como rasa ou como profunda. Ele vê aí uma dor e Ele te contemplou e Ele te trouxe aqui, me trouxe aqui para ser a sua boca a teu respeito e lhe te dizer: eu me importo com essa dor, eu me importo com você. Eu não vejo esse templo aqui hoje simplesmente como um salão onde nós nos reunimos para congregar. Eu vejo este lugar aqui hoje como uma clínica de cirurgia, e os céus têm o bisturi
que nenhuma clínica de cirurgia da terra tem. E Deus trouxe algumas pessoas aqui para fazer uma cirurgia na sua alma. Levante uma das suas mãos. Deus está indo aonde os psicólogos não conseguem ir. Deus está indo aonde os psicanalistas não conseguem chegar. Deus está usando pelo Espírito Santo o bisturi celestial. Está abrindo a alma de alguém e está apagando marcas que o tempo não conseguiu apagar. Está cicatrizando feridas que o tempo não conseguiu cicatrizar. E Deus está dizendo a respeito de alguém: eu faço isto porque eu me importo com a tua alma. Alamachore calamaia, elendore machuri calamácia, elendoia machuri calamahaya, urimahaya juia camandore machéria. Levante uma das suas mãos, porque Deus está dizendo: eu me importo quando você é rejeitado, rejeitada. Eu me importo quando você é desprezado, desprezada. Eu me importo com a sua dor, seja ela física ou seja ela interior. Eu me importo quando você é deixado de lado. Eu me importo quando não te valorizam como a coroa da minha criação, como meu filho, como meu servo, como a menina dos meus olhos. Eu me importo com você, e por me importar com você, eu abro as portas que se fechou. Por me importar com você, eu libero a cura para o teu ser. Por me importar com você, eu guerreio as suas guerras, batalho as suas batalhas, pelejo as suas pelejas. Por me importar com você, eu faço o que você não consegue fazer e começo a fazer agora. Uramachéria, alamande, oremácia. Olha o reboliço que está acontecendo lá agora. Uremende, oremachúria. Eu faço justiça porque eu me importo. Uramachéria, calamaia. Eu guerreio porque eu me importo. Uramachéria, calamaia. Eu me importo com você. E eu não tenho alegria em ver você dependente de medicamentos antidepressivos. Eu te curo dessa depressão hoje, agora. Por me importar com você, eu não tenho alegria em ver você com pensamento suicida. Eu digo: saia daí, espírito do suicídio. Eu te fiz para você ter vida, e vida com abundância. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe. Uma mão, levanta, levanta, levanta. Algo dos céus está descendo aqui na casa. Algo dos céus está descendo sobre a vida de alguém. Olha aqui para mim. Nos meus olhos iam chorar o suicídio de alguém por esses dias, neste bairro, nesta cidade. Iam chorar nesta igreja o suicídio de alguém. Mas Deus chegou primeiro e está dizendo: não haverá morte, haverá vida. Não haverá suicídio, haverá vida. Eu me importo, eu me importo. E para você saber que sou o Deus que me importo, eu derramo a minha graça agora. Vai, recebe. Pega. Vai, pega, 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 pega essa graça, recebe essa graça, recebe. Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você tanto investiu e que virou fumaça.
Deus se importa com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa com o seu luto de alguém que se foi em meio a esta pandemia e ficou aquele vazio que você não consegue preencher por nada. E Deus está dizendo: eu preencho com a minha graça, eu preencho com a minha presença, eu preencho com o meu Espírito e te faço entender que a morte e a vida estão nas minhas mãos. E se eu permitir a morte, é porque eu tenho um propósito maior e eu vou fazer você viver os meus propósitos. Levante a sua mão, porque enquanto você levanta, Deus mostra que se importa com você, com você, com você, com você. Se você crê que Ele se importa, com as mãos levantadas, 1 minuto de adoração, vai. Se você tem glória, dê glória. 1 minuto. Se você tem aleluia, dê aleluia. 1 minuto. Se você é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, adore em línguas agora, vai por 1 minuto. Uramachéria, porque Deus está falando. Por me importar com você, enquanto você adora, eu visito a sua casa. Enquanto você adora, eu visito a sua saúde. Enquanto você adora, eu visito a sua parentela. Enquanto você adora, eu vou expulsando demônios. Enquanto você adora, eu vou operando milagres. Enquanto você adora, eu vou fazendo reboliço. Enquanto você adora, eu vou invertendo muitas coisas. Enquanto você adora, eu abro as janelas dos céus para te dar vitória. Quem pode receber, recebe. Recebe, 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 recebe. Pai não se importa, mãe não se importa, às vezes cônjuge não consegue entender e não se importa, às vezes até os irmãos da comunidade da fé não se importa, às vezes até líderes de forma indireta não conseguem demonstrar que se importa. Mas o fato de algumas pessoas não se importar não significa que você está abandonado, desprezado, rejeitado. Existe um Pai que te adotou, te chama de filho constantemente. Ele te trouxe aqui para te abraçar e te dizer: eu me importo com você, eu me importo com você, eu me importo com você, eu me importo com você. E se você acredita nisso, o Espírito do Senhor está te abraçando agora. Seja livre da depressão, seja livre da depressão, da ansiedade, seja livre de todos os males, de doenças de raízes psicossomáticas. Existe um Pai que te chama de filho constantemente. Ele está dizendo: você não é órfão. Pai pode ter ido embora, pode ter partido, ele pode ter ido embora e você nunca mais vai vê-lo, mas você não está sozinho. Eu sou o Pai que te abraço constantemente. Estou ali para te orientar, te aconselhar, estou ali para te ouvir, estou ali para te direcionar, e jamais vou te deixar, jamais te abandonarei, jamais te deixarei, diz o Senhor. Você pode se colocar em pé. Estou encerrando aqui agora, porque fica uma pergunta, Pastor Romário, Pastor Jonas: se Deus se importa, por que Ele permite a dor? Se Deus se importa, porque Ele permite o sofrimento? Se Deus se importa, porque Ele permite as tristezas ocasionadas por alguns reveses da vida? Será que Ele tem prazer na nossa dor e no nosso sofrimento? Será que Ele tem prazer nas nossas tristezas? Não. Ele se importa
mas Ele permite algumas circunstâncias adversas, porque Ele tem propósitos. E os propósitos de Deus são maiores do que as circunstâncias que Ele permite. Então Deus está dizendo a alguém: eu permiti algumas circunstâncias como processo. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu ouço o seu grito de socorro, e eu sei que você já orou algumas vezes dizendo: até o Senhor não se importa. Eu me importo sim, mas é necessário você suportar o processo, porque eu quero te fazer viver o propósito, e o propósito é maior do que o processo que eu estou permitindo. Quem pega isso? João 6,6, o próprio evangelista disse para Filipe: mas Jesus disse isto para experimentá-lo, mas ele mesmo já sabia o que havia de fazer. Levante a sua mão para pegar isso aqui. Ele já sabe o que vai fazer. A alegria será maior do que a tristeza. Quem pega isso dando glória? A paz será maior do que a perturbação. A cura será maior do que a dor. A vitória será maior do que a derrota. A porta que se abrirá será maior do que a porta que se fechou. O que Deus tem preparado como propósito é maior do que o processo. O apóstolo Paulo disse aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória, 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 com a glória que há de ser revelado no futuro. Antes do apagar das luzes do ano de 2020, Deus revelará a sua glória para você. Quem recebe isto? Por um minuto. Lá atrás tem adoração. Se tem glória, dê glória. Se tem aleluia, dê aleluia. Existe um Deus que desce nessa casa e Ele está dizendo: hoje o meu nome é renovo, e eu desço como renovo sobre a vida de algumas pessoas. Pandemia não vai te parar. O inferno queria te enclausurar, te deixar em casa depressivo. O inferno queria te paralisar. O inferno queria ver você se suicidando. Mas Deus está dizendo: eu quero ver você vivendo. Eu quero ver você tomado pela minha glória. Eu quero ver você renovado pela minha presença e fortificado na fé. Olha Deus fortificando a fé de alguém. Olha Deus fortificando a fé de alguém. Deus se importa. Ele se importa com você que está me vendo através da transmissão ao vivo, num asilo abandonado pelos filhos que você cuidou com tanto amor, mas hoje foi rejeitado e parece que não há ninguém por você. E Deus está dizendo: eu me importo. Na prisão, por ter cometido um erro, de fato, as pessoas rejeitam e desprezam, mas existe um Deus que se importa com você. Está em casa agora, se sentindo abandonado, abandonada, se sentindo solitário e solitária, se sentindo inútil, desprezível, mas existe um Deus que se importa com você. Ele te ama, e é por isso que neste momento eu quero estender este convite, tanto aqui para os presentes, quanto para aqueles que estão me assistindo, que estão distante da fé, que estão distante do Evangelho, que por algum motivo
se afastou do próprio Deus, mas ao ouvir esta palavra que Deus se importa com você, você quer reconciliar com Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus. Se tiver alguém me assistindo agora que quer entregar a vida para Jesus, coloque aí nos comentários: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Em 1 minuto nós vamos orar por você, e Deus vai te abraçar aí aonde quer que você estiver. O Espírito do Senhor vai te receber e vai interceder por você como filho. E aqui na nave da igreja, será que tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, está distanciado, ou nunca entregou a sua vida para Jesus, mas ouviu hoje que Deus se importa com você? E você precisa entender que a parábola do filho pródigo está na Bíblia para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para a casa do Pai. Tem alguém que queira entregar a sua vida para Jesus? Me dê um sinal com a tua mão onde quer que você estiver aqui. Lá na internet já tem alguém entregando a vida para Jesus. Aqui tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Me dê um sinal com a tua mão que eu quero orar por você. Cadê você? Os céus estão dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Cadê você? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Cadê a segunda pessoa que quer entregar a vida para Jesus? Eu preciso orar, mas antes de orar eu quero orar especialmente por você que quer entregar a sua vida aos cuidados de Deus hoje. Cadê você? Cadê você? Na internet, se tiver mais alguém, através das mídias sociais, coloque aí nos comentários: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aqui, se tiver alguém, eu estou te esperando no altar, que eu quero orar por você. Ah, mais alguém? Fecha os teus olhos. Fecha. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oramaia, choramandioramahaya. Convença, Senhor, Espírito Santo, faça a obra que pertence ao Senhor fazer, de convencer o pecador do pecado, do juízo e da justiça. Tenhas liberdade para isto. Ó bendito Deus, tua palavra foi pregada, e conforme foi profetizado aqui, que o Senhor se importa com os teus servos, e por se importar o Senhor supre as suas necessidades. Então supre a necessidade dele e dela agora. Ao fraco eu digo: receba força. Ao caído eu digo: o Senhor te coloca de pé. Ao desmotivado eu digo: receba ânimo. Ao entristecido eu digo: receba alegria. Ao perturbado eu digo: receba paz. Ao desesperançoso eu digo: receba esperança. Aos mortos espiritualmente eu digo: receba vida. A pessoa que entregou a alma para Jesus, que você seja perdoado dos seus pecados e que as suas transgressões sejam apagadas, e que nenhum espírito de acusação prevaleça sobre a tua vida, e que você seja livre do sentimento de culpa, que o seu nome seja escrito no livro da vida, e que a partir de hoje você seja uma nova criatura. A igreja presente, levante a sua mão, porque eu libero todas essas bênçãos de fortalecimento, de cura e de milagre espiritual, em nome do Senhor Jesus. Quem pega por um minuto, glorifique a Deus.